A Rússia tem o melhor sistema de defesa aérea do mundo. Tão eficaz que drones ucranianos destruíram 40 jatos russos em um único dia. A Ucrânia chamou de Operação Teia de Aranha, reivindicando mais de 100 ataques de drones em alvos militares na Rússia. A mídia chamou isso de audacioso, e este foi um ataque extraordinário e sem precedentes à Rússia. E lembre-se, trata-se de apenas uma única operação. A Ucrânia atingiu o território russo várias vezes, com alguns casos de destruição do próprio S-400. Enquanto muitos subestimam a capacidade do S-400, a realidade é bem diferente. Este é o mesmo sistema que a Turquia, membro da OTAN, comprou da Rússia. Até a China e a Índia implantaram S-400. Se os sistemas de defesa aérea da Rússia são tão poderosos, como a Ucrânia conseguiu superá-los em seu próprio jogo? A história se inicia com o conflito entre Rússia e Ucrânia. Mísseis, drones, aeronaves e todo tipo de arma imaginável estavam sendo utilizados. Em certos momentos, a Rússia parecia estar vencendo. Já em outros, a Ucrânia os fazia se arrepender de cada avanço. A guerra oscilava como um pêndulo, até que 1º de junho mudou tudo. Esse foi o dia em que a Operação Teia de Aranha da Ucrânia abalou o mundo inteiro. Foi um enorme ataque ofensivo coordenado de drones ucranianos contra a Rússia. Ele atingiu bases aéreas russas críticas como estas 4. E foi tão intenso que quase 1/3 da frota de ataque de longo alcance da Rússia e mais de 7 bilhões de dólares em equipamento militar foram aniquilados em segundos. Oficiais ucranianos informaram que mais de 40 aviões russos foram atingidos. A inteligência dos Estados Unidos da América confirmou que cerca de 20 foram danificados e 10 destruídos. A incursão destruiu ou danificou gravemente mais de 40 bombardeiros estratégicos, Tu-95, Tu-160 e Tu-22M3, além de um jato de alerta antecipado A-50, segundo oficiais em Kyiv. Até a Rússia não pôde negar o dano. Aviões pegaram fogo, aeródromos em Murmansk e Irkutsk queimaram durante a noite. A pergunta que assombra analistas militares e observadores geopolíticos é: se o S-400 é tão avançado, como a Ucrânia conseguiu destruir alvos profundamente dentro do território russo várias vezes? Na verdade, a Rússia não depende apenas do S-400 tendo um escudo em camadas. S-500 para ameaças exoatmosféricas, S-300 para defesa de médio alcance, Buk e Pentir para proteção tática. Para compreender por que o sistema de defesa russo funcionou na Índia, mas falhou na Rússia, é necessário entender primeiro o que exatamente esse sistema faz. Agora, toda vez que mostramos como o sistema invencível da Rússia se desmorona, o algoritmo do YouTube meio que o enterra. Se acha que essa história merece ser vista, curta e se inscreva no canal. Isso nos ajuda a divulgar este vídeo e garantir que as pessoas vejam o que realmente está acontecendo no campo de batalha. O sistema de mísseis S-400 Triumph é a arma mais sofisticada e crucial no coração do escudo aéreo da Rússia. A OTAN o chama de Surface-to-Air 21 Growler, sendo um dos sistemas de defesa superfície-ar mais avançados do mundo no papel. Em 2017, especialistas globais em defesa o chamavam de um dos melhores sistemas de defesa aérea já criados. Segundo o jornal estatal russo Pravda, um batalhão completo de 7 a 8 lançadores custa cerca de 200 milhões de dólares americanos. Eis a verdade desconfortável. Tudo o que descrevemos foi baseado em teoria, testes de laboratório, exercícios militares e demonstrações cuidadosamente encenadas. Porque antes de 2022, o S-400 nunca realmente enfrentou uma guerra em grande escala. Ele foi implantado uma vez em dezembro de 2015, durante o conflito na Síria. Depois que um F-16 turco derrubou um Su-20 e 4 russo perto da fronteira sírio-turca, a Rússia enviou às pressas uma bateria S-400 para a base aérea de Cheminin, na Síria. A mensagem era clara: fique fora do espaço aéreo sírio. Mas o fato é que o S-400 nunca foi realmente usado. Nenhum míssil foi disparado, nem mesmo uma vez. Foi uma postura diplomática, uma jogada para assustar aeronaves da OTAN e turcas, não para derrubá-las. Por um tempo, essa estratégia funcionou. O mundo ficou impressionado. Revistas de defesa elogiaram, governos se alinharam e fizeram pedidos. Mas vamos ser honestos,
Ninguém realmente sabia do que o S-400 era capaz em uma guerra real. Até que um sistema seja testado no caos em tempo real, sob fogo real. E quando o S-400 foi finalmente testado, ele não correspondeu ao mito. Em 2022, durante o ataque russo à Ucrânia, a Rússia implantou baterias S-400 para proteger suas bases aéreas, lançadores de mísseis, centros de comando e rotas de abastecimento próximas à fronteira russo-ucraniana. No início, o sistema funcionou bem. Em 25 de fevereiro de 2022, um dia após o início do conflito, um S-400 teria abatido um caça ucraniano Su-27 sobre Kyiv. O S-400 parecia ter se provado, mas muitos não perceberam que a Rússia tinha outras cartas na manga além dele. Ela também tinha um sistema de próxima geração, o S-500 Prometei. Esse deveria ser o futuro da defesa aérea. Um sistema capaz de atingir mísseis balísticos, rastrear armas hipersônicas e interceptar satélites de baixa órbita. Ele já havia sido testado em interceptações de alta altitude. Em 2024, a inteligência ucraniana confirmou que elementos do único regimento, S-500, da Rússia, foram enviados para a Crimeia, para proteger a estratégica ponte de Kerch. O problema é que há apenas um regimento ativo, S-500, com cerca de 4 baterias no total, e ele ainda não está totalmente operacional. O sistema ainda carece de integração total de mísseis. Seus interceptadores anti-satélite e hipersônicos continuam sem testes em combate real. E continua recebendo atualizações de campo e correções emergenciais durante a guerra. Então, até mesmo o escudo mais avançado da Rússia, o S-500 é essencialmente um protótipo, não um protetor. Porém, não subestime a Rússia. Já vimos que ela possui uma rede estratificada de defesa aérea. O S-300, os mísseis de médio alcance, Buk M2, o Thor M1 e M2, projetados para interceptar aeronaves de voo baixo e mísseis de cruzeiro, e os sistemas portáteis de curto alcance, como Verba, Igla e Estrela. Lembre-se, a Rússia é a segunda maior potência militar do mundo. Com todo esse poder de fogo, é ilógico que a Ucrânia tenha resistido por mais de um mês. Mas aqui estamos, mais de 3 anos depois, mais de 1.200 dias nesta guerra. A Ucrânia não só resiste, como atinge a Rússia com mais força do que nunca. Até junho de 2025, mais de 250 mil soldados russos morreram. Quase 950 mil baixas totais e as perdas de equipamentos têm sido devastadoras. Desde janeiro de 2024, a Rússia perdeu cerca de 1.149 blindados de combate, 3.098 veículos de infantaria, 300 artilharias autopropulsadas e 1.865 tanques. Além disso, as perdas de equipamentos russos têm sido significativamente maiores do que as da Ucrânia, com proporções de perda entre 5:1 e 2:1 a favor dos ucranianos. Em junho de 2025, a Ucrânia realizou uma ofensiva com drones contra as principais bases aéreas da Rússia. O governo ucraniano afirmou que mais de 40 caças russos foram destruídos ou incapacitados em uma única noite, apesar do avançado sistema de defesa da Rússia não ter conseguido impedir o ataque. Nem mesmo uma onda. Então, como isso aconteceu? Bem, a resposta é realmente bastante simples e bastante brutal. Não é sobre a quantidade de peças no tabuleiro, mas como você usa certas no momento certo. A Rússia possui a tecnologia, mas a verdade é que a maioria desses sistemas não estava pronta, ou era insuficiente. O S-500 possui apenas um regimento, com equipes em treinamento e variantes de mísseis ainda não integradas à batalha. O S-300 Buk, Thor, Verba são sistemas de curto a médio alcance, para defesa tática ou alvos voando baixo, não para proteção de ampla área. O A-135 e A-235 no DOL? Eles são construídos para defesa de mísseis nucleares e guerra espacial, não para enxames de drones ou ataques precisos em áreas alagadas, função dos sistemas de foguetes de artilharia altamente móveis. Na realidade, a Rússia tem defendido a maioria dos ataques usando apenas o S-400, que é de fato um sistema poderoso. Projetado para interceptar desde drones até caças, mísseis de cruzeiro e ogivas balísticas. Porém, nenhum sistema é perfeito. O S-400 é otimizado para ameaças de longo alcance de até 400 quilômetros.
Porém, ele tem dificuldades em lidar com invasões de curto alcance e baixa altitude, geralmente abaixo da cobertura do radar, especialidade da Ucrânia. Estamos falando sobre drones visão em primeira pessoa ou unidades kamikaze de visão em primeira pessoa, pilotadas manualmente por operadores, pequenos quadricópteros voando sob a cobertura do radar e drones vagando rentes ao solo, rápidos e difíceis de rastrear. A Ucrânia entendeu os pontos cegos e os explorou com precisão mortal. Somado à ausência de defesa aérea de baixo nível, comando unificado e inteligência de ameaças em tempo real, até os sistemas mais avançados ficam vulneráveis. Em suma, o S-400 focava em ameaças distantes, enquanto o real perigo estava próximo. Com drones baratos, eles desativaram radares, sobrecarregaram sensores e, mais criticamente, revelaram as posições do S-400. Após a confirmação das coordenadas, ocorreram ataques de alta Marte ou sombra da tempestade. Sem o suporte de curto alcance dos sistemas Panzir ou Thor, seu escudo externo ficou vulnerável e a Rússia frequentemente falhou em implantar essas camadas consistentemente. Mas não era apenas hardware, era também guerra eletrônica. Segundo relatos, as forças ucranianas, com apoio da OTAN, teriam usado sistemas avançados de guerra eletrônica para atrapalhar os radares russos. Mesmo as poderosas unidades de rastreamento S-400 não conseguiam travar o alvo em meio a ataques de saturação, com dezenas de drones, iscas e bloqueadores atingindo simultaneamente. Como resultado, os sistemas S-400 na Crimeia e Kherson começaram a cair. Em agosto e setembro de 2023, a Ucrânia lançou ataques precisos perto do Cabo Tarkut, na Crimeia, atingindo baterias S-400 com enxames de drones e mísseis de longo alcance. Radares, lançadores e veículos de comando foram destruídos. Isso foi apenas o início. Em meados de 2024, relatórios sugeriam que cerca de um quarto de todos os sistemas S-400 implantados haviam sido destruídos ou fortemente danificados. 12 de junho de 2024, 2 unidades de radar S-400 foram derrubadas perto de Belbek e Sevastopol. 2 de agosto de 2024, provavelmente 4 sistemas completos S-400 foram destruídos em um ataque coordenado na Crimeia. O S-400 é enorme, fixo e de reposicionamento lento. Uma vez implantado, ele se torna um alvo fixo, especialmente se não for constantemente movido ou protegido por defesas de curto alcance. A Ucrânia usou imagens de satélite para monitorar posições, drones para acionar radares e ataques cronometrados quando os sistemas estavam vulneráveis durante recarga ou reprogramação. Em ao menos 2 casos registrados, mísseis ucranianos atingiram centros de comando e lançadores russos desligados, causando perdas estratégicas para a Rússia. O S-400 focou no perigo distante, ignorando a ameaça próxima. Por outro lado, a Ucrânia usava um sistema de defesa Patriot para se proteger dos ataques russos. O Patriot Missile Systems é uma arma antiaérea americana projetada para interceptação e abates precisos. Projetado para detectar, rastrear e destruir diversas ameaças como jatos de combate, mísseis de cruzeiro, balísticos e armas hipersônicas. Diferente do S-400 russo de longo alcance, que cria um amplo escudo aéreo, o Patriot é projetado para defesa pontual de alvos específicos de alto valor, como cidades, bases aéreas ou centros de comando. O que o torna perfeito para um país de geografia menor, como a Ucrânia. Com dados em tempo real, rastreamento via satélite e inteligência da OTAN, o sistema pode se antecipar para interceptar ameaças em sua fase final. E funciona! Em 2023, os sistemas Patriot dos Estados Unidos da América na Ucrânia interceptaram um míssil hipersônico Kinzhal, o que a Rússia julgava impossível. E essa é a diferença. Os S-400 da Rússia foram implantados isoladamente, expostos e sem suporte, enquanto os Patriots da Ucrânia operam numa rede coordenada e multicamadas, junto com sistemas como NASAMS, IRIS-T e zonas estratégicas FAD. Mas também não seria bem sucedido se a Ucrânia não usasse a estratégia perfeita contra a Rússia. Não se trata da quantidade de soldados ou armas que você possui. O que importa é como você se posiciona, como se adapta e como está preparado para o inesperado, como a Índia fez contra o Paquistão. Resumindo, os conflitos Índia-Paquistão e Rússia-Ucrânia são essencialmente distintos. Escalas, durações e estratégias distintas.
O confronto entre Índia e Paquistão foi uma intensa confrontação de 4 dias, não uma guerra em grande escala. Rússia e Ucrânia, eles estão presos em uma brutal guerra de vários anos há mais de 3 anos. No terreno, a guerra pode parecer envolver apenas Rússia e Ucrânia. Porém, longe das linhas de frente, a realidade é bem mais intrincada. Essa guerra regional é também um campo de batalha por procuração, com forças externas apoiando os dois lados nos bastidores. A Rússia não depende mais somente de sua indústria de defesa, pois seus estoques da era soviética estão se esgotando. As linhas de produção de Moscou estão sobrecarregadas, então recorreram a aliados não oficiais. Segundo o Conselho de Relações Exteriores, o Irã entregou à Rússia até 3.000 drones, principalmente o letal modelo Shahed 136. A Rússia está recebendo munição, foguetes, projéteis de artilharia e mísseis balísticos da Coreia do Norte, supostamente usados no leste da Ucrânia. Até mesmo a Coreia do Norte alugou seus soldados para a Rússia para a guerra na Ucrânia. Enquanto isso, a China tem apoiado a Rússia com componentes de tecnologia de dupla uso, peças de drones, inteligência via satélite e possivelmente óptica e eletrônica de grau militar, usadas em armamentos. Mas, mesmo com o apoio do Irã, Coreia do Norte e China, a Rússia ainda está lutando, porque a Ucrânia é apoiada pela OTAN e pelos próprios Estados Unidos. E esse apoio não é simbólico, é sem precedentes em escala. Até março de 2025, os Estados Unidos da América forneceram 66,9 bilhões de dólares em assistência militar desde 2022 e cerca de 69,7 bilhões de dólares no total desde o conflito inicial na Crimeia em 2014. Isso inclui financiamento, armas, logística, inteligência e coordenação de campo de batalha em tempo real. Os Estados Unidos da América utilizaram a Autoridade de Redução Presidencial, um poder de emergência que permite transferir armas dos estoques militares ativos do país. Desde agosto de 2021, ele foi usado 55 vezes para apoiar a Ucrânia. Isso representa mais de 31,7 bilhões de dólares em equipamentos das reservas do Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América, incluindo armas de precisão, drones, defesas aéreas e redes de comunicação. Quase 50 nações aliadas e parceiras se uniram para ajudar a Ucrânia, formando a maior coalizão militar global desde a Segunda Guerra Mundial. Juntos, eles entregaram 10 sistemas de lançadores múltiplos de foguetes de longo alcance, 178 plataformas de artilharia, mais de 100 mil rodadas de munição de artilharia de precisão, mais de 250 mil armas antitanque, 359 tanques, 629 veículos blindados, 8.214 mísseis de defesa aérea de curto alcance e 88 drones letais. E agora, um novo jogador também entrou no campo de batalha, a inteligência artificial. Em uma palestra TED, Alexander Wong, cofundador da Scale Inteligência Artificial, explicou como a inteligência artificial ajudou a Ucrânia a desafiar a vantagem militar da Rússia, com uma guerra mais inteligente e não com mais armas. Isso é conhecido como superioridade da inteligência artificial, a habilidade de superar e se adaptar a um inimigo, mesmo em desvantagem numérica. Antes da guerra, a matemática parecia desesperadora. O orçamento militar da Rússia ultrapassava 65 bilhões de dólares. O produto interno bruto da Ucrânia é de apenas 6 bilhões de dólares. A Rússia tem cerca de 900 mil tropas, enquanto a Ucrânia mal chega a 200 mil. Aviões da Rússia, mais de 1.300. Da Ucrânia, mal chegam a 130. Mas, usando mira assistida por inteligência artificial, enxames de drones e inteligência de imagem em tempo real, a Ucrânia conseguiu nivelar o campo de jogo. A inteligência artificial processou rapidamente imagens de satélite, identificando movimentações de tropas, depósitos de suprimentos e bases aéreas russas. Os mísseis Javelin, guiados por dados de reconhecimento de inteligência artificial, transformaram cada soldado em uma equipe de ataque de precisão ao atingir seus alvos. Relatos indicam que a Ucrânia usou missões de drones de 10 mil dólares, combinando autonomia, inteligência artificial e implantação modular. Cada drone GOLM atua como uma nave-mãe, carregando 2 drones visão em primeira pessoa, leves embutidos com o sistema de piloto inteligente da empresa. Uma vez liberados, os FPVs realizam ataques precisos enquanto a nave-mãe retorna para reuso. O sistema de piloto inteligente usa câmeras,
Light Detection and Ranging e outros sensores para voo autônomo, reconhecimento de alvos e tomada de decisões em tempo real, sem Global Positioning System ou entrada humana constante. Isso permite missões como busca e destruição, emboscadas aéreas ou vigilância tática próxima a alvos importantes. Foi assim que os drones ucranianos conseguiram mirar com precisão nos bombardeiros russos, atingindo seu ponto mais fraco com eficácia letal. A Rússia implantou sistemas antidrones como a série Krasukha, Radon-O, SERP-VS-6D e o sistema Stupor para interferir e detectar drones e proteger o S-400. Devido ao grande número de drones ucranianos apoiados por empresas de alta defesa de inteligência artificial, como Scale Inteligência Artificial e Palantir, os sistemas antidrones russos tiveram dificuldade em interferir em todos os drones que entravam em seu território. Quando drones russos ou mísseis ameaçam as cidades ucranianas, empresas de inteligência artificial têm ajudado os sistemas de defesa ucranianos com tempos de reação mais rápidos, melhores caminhos de interceptação e coordenação de radar mais inteligente. No entanto, a Ucrânia ainda não pode obter uma vitória definitiva nesta batalha. A Ucrânia depende fortemente de armas estrangeiras, enquanto a Rússia possui uma forte indústria militar doméstica. Há sempre um limite para a quantidade de ajuda que se pode receber. Muitos países, incluindo a América, estão apoiando a Ucrânia, mas quanto mais a guerra se arrasta, pior fica a economia da Ucrânia. Com o aumento da dívida e a escassez de recursos, a Ucrânia precisa usar cada arma de forma mais estratégica. No entanto, a Ucrânia já conseguiu drenar a Rússia e colocá-la na defensiva. Desde janeiro de 2024, os ganhos territoriais russos foram modestos, na melhor das hipóteses. Advívka no leste, um avanço para o oeste em direção a Pokrovsk, capturando cerca de 3.100 km², cerca de 500 km², perto de Kupiansk, no nordeste, e menos de 5.000 km² em toda a frente em mais de um ano e meio. Em abril de 2025, as forças russas avançavam em média apenas 6 km² por dia. Em março de 2022, durante o conflito inicial, a Rússia capturou 120.000 km² em apenas 5 semanas. Mas a Ucrânia reagiu. Em abril de 2022, havia recuperado 50.000 km². Mais tarde naquele ano, nas famosas contraofensivas de Kharkiv e Kherson, a Ucrânia recuperou 17.000 km² em apenas 11 semanas. Se você analisar a estratégia de guerra da Ucrânia, entenderá que um dos maiores motivos do fracasso da Rússia não foi a tecnologia ou as armas, mas sim a má inteligência. A tomada de decisão de Putin antes da invasão foi quase inteiramente de cima para baixo. Deixe-me explicar. Obcecado com o segredo, ele limitou as consultas a um pequeno círculo íntimo de conselheiros militares. Sergei Lavrov, ministro das Relações Exteriores da Rússia, só foi informado no dia do conflito, 24 de fevereiro de 2022. Os comandantes de campo russos estacionados em Belarus para exercícios militares não tinham ideia de que estariam liderando uma guerra em grande escala apenas algumas horas depois. O regime de Putin parecia pacífico na superfície, mas nos bastidores se preparavam silenciosamente para um grande ataque surpresa. Porém, o sigilo teve um alto preço. Não houve críticas sérias ao plano de invasão, espaço para dissidência ou estratégia de contingência caso algo falhasse. O plano parecia possível no papel, mas estava repleto de esperanças irrealistas e excesso de confiança em todos os níveis. E ninguém fez a pergunta mais importante: e se nossas suposições estiverem erradas? E estavam. Erro de suposição. Primeiro, o exército ucraniano desmoronaria sob uma invasão rápida. Segundo, Kiev cairia. Os líderes seriam capturados ou mortos. A maioria dos ucranianos daria as boas-vindas à Rússia ou permaneceria passiva. E 4, espiões russos na Ucrânia controlariam facilmente a limpeza pós-vitória, o que não ocorreu. Ironicamente, enquanto Putin era cegado pela sua própria inteligência, a inteligência dos Estados Unidos da América sabia de tudo. Washington compartilhou informações cruciais com a Ucrânia e a OTAN meses antes. Apesar do ceticismo de alguns aliados, a Ucrânia se preparava discretamente para a guerra, acumulando armas, dispersando forças e fortificando cidades.
Putin confiou cegamente no Serviço de Inteligência Estrangeira, o Serviço de Inteligência Estrangeira da Rússia, que o alimentou com uma fantasia falsa sobre a invasão da Ucrânia. Agentes na Ucrânia prometeram deserções em massa, multidões comemorando e pouca resistência. O que eles entregaram foi uma nação em chamas, pronta para defender cada rua. Eles também interpretaram mal a resposta do mundo. Após a anexação da Crimeia em 2024, o Ocidente fez pouco. A Europa ainda dependia muito do gás russo, então analistas russos presumiram que outra invasão geraria apenas protestos simbólicos, equivocados novamente. O que se seguiu foi a unidade da OTAN, sanções, isolamento global e um fluxo de armas para a Ucrânia. E talvez o maior erro de Putin foi não perceber o quão frágeis eram suas forças militares. Por quê? Porque em regimes autoritários, a verdade flui para cima, através de filtros de medo e corrupção. Generais vendem combustível, comandantes desviam orçamentos e soldados trocam armas por vodka no mercado negro. Então, quando finalmente veio a ordem para invadir, muitos batalhões russos estavam não só com falta de pessoal, mas também sem combustível. Do outro lado, os soldados ucranianos estavam prontos para lutar e proteger sua terra e seu orgulho. Há uma antiga lenda do mundo antigo. Nunca subestime seu inimigo. Não importa o quão pequeno. Até o menor inseto pode matar um tigre.